Vamos então para a nossa questão 2. Questão 2, ela está falando de dilatação dos sólidos, ok? Então nós vamos trabalhar agora com dilatação dos sólidos. No caso, como a gente só trabalhou com dilatação linear, então, por enquanto, só dilatação linear nesses exercícios, tanto 2 como 3, ok? Então vamos lá. Exercício 2. Uma barra de aço tem comprimento de 40 metros. Então nós vamos frisar alguns termos aqui nessa questão. Então, a primeira coisa é que a barra tem um comprimento inicial de 40 metros. E ela tem esse comprimento a uma temperatura de 10 graus Celsius. Ela fala assim: sabendo que o coeficiente de dilatação linear do aço é igual a... Sumiu? Calcule o comprimento final da barra. Faltou aqui o coeficiente da questão 2, mas se vocês seguirem aí, ele é 1 vezes 10 a menos 5, tá? Então, acho que na hora que eu passei aqui para o PowerPoint, ele sumiu. É 1 vezes 10 a menos 5, ok? Só para a gente lembrar. 1 vezes 10 a menos 5. Calcule o comprimento final dessa barra quando ela chegar a 510 graus Celsius. Então, ele tinha um comprimento inicial quando a temperatura era 10 graus Celsius. Se a temperatura dessa barra aumentar e ela chegar a 510 graus Celsius, quanto que vai ser o comprimento final da barra? É isso que ele está perguntando. Então, vamos lá. Para essa questão 2, nós tiramos as seguintes informações. O comprimento inicial, que é dado pela letra LI, a gente viu que é 40 metros, ok? Está aqui, ó, 40 metros. E ele tem esse comprimento quando a temperatura inicial é 10 graus Celsius. A gente viu que ele vai chegar a uma temperatura final de 510 graus, ok? E ele diz que o coeficiente de dilatação linear, não apareceu ali, mas na folhinha de vocês tem, é 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A questão pergunta qual é o comprimento final dessa barra. A gente sabe, se aumenta a temperatura sobre um corpo, ele se dilata. Está aumentando, ele aumenta o seu comprimento, ok? Então ele quer saber qual é o comprimento final. Mas para saber o comprimento final, que é o LF aqui, ó, eu tenho que saber o quanto aumentou o comprimento desse fio, dessa barra, ok? Que é o ΔL, que é a dilatação linear. Então, o quanto aumentou é o meu ΔL. Primeiro eu calculo o quanto está aumentando esse comprimento, ok? E aí nós chegamos na fórmula. A fórmula diz que o quanto aumenta o comprimento desse fio, que é o ΔL, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Que é a variação da temperatura aqui. Então, substituindo o que nós temos aqui em cima, os dados que nós tiramos da questão, eu tenho que o ΔL é igual ao comprimento inicial, que é 40, a gente está substituindo, vezes o alfa. Quanto que é o alfa? Está aqui em cima, 1 vezes 10 a menos 5, ele está aqui, ó. Então, substituindo, 1 vezes 10 a menos 5, vezes quem? A temperatura final. A temperatura final é 510, está aqui, menos o TI, que é a temperatura inicial, que é 10. Como eu tenho a equação aqui e eu tenho parênteses, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. Então, repito o restante. 510 menos 10 dá 500. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos seguir. E aí, o que eu faço nessa parte? Por enquanto, eu vou esquecer a notação científica aqui, ó, e vou multiplicar o restante. Então, 40 vezes 1, 40. 40 vezes 500 dá 20.000. E aí eu vou abaixar essa notação científica. Ela está multiplicando, continua multiplicando aqui embaixo. Joia? E aí vocês viram que tem dois jeitos de resolver essa parte. Ou andando com a vírgula, 5 casas, como a gente viu. Ou passando esse expoente que está multiplicando, essa base, esse expoente está multiplicando para baixo, dividindo. Só que quando eu passo para baixo, lembra que nós falamos que sempre muda o sinal. O menos 5, desculpa, o expoente era menos 5, ficou 5 positivo. E esse 5 aqui me indica a quantidade de zero que vai ter depois do 1. Lembram lá? Então, 10 elevado à quinta é a mesma coisa de 100.000.
Joia? Ó, 5 zeros aqui. E aí é só dividir. 20.000 dividido por 100.000, eu posso cortar um zero com zero, 2 zeros com 2 zeros, 3 zeros, 4 zero. Então, é 2 dividido por 10, que dá 0,2. Então, ΔL, o quanto aumentou o comprimento dessa barra, aumentou em 0,2 metros. Como é que eu acho o comprimento final? Se eu tenho um comprimento inicial e aumentou 0,2, é só somar esses dois, né? Se eu tenho um comprimento inicial da barra, que é LI, mais o quanto aumentou, que é o ΔL, tá aqui, ó. O comprimento inicial mais o ΔL, é só somar os dois e eu acho o comprimento final dessa barra. Quem era o comprimento inicial? Tá lá em cima, 40. Mais o ΔL. Quanto que é o ΔL? O ΔL eu achei aqui, é 0,2. Então, 40 mais 0,2 dá 40,2. Então, essa é a resposta da nossa questão 2, ok?